Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2 de James Stewart, seção 15.8, exercício número 16. Vamos ao enunciado. Esboce o sólido cujo volume é dado pela integral e calcule. Integral de 0 a 2, integral de 0 a 2π, integral de 0 a r, de r, dz, dθ, dr. Bom, primeira coisa que temos que observar aí, que as variáveis que foram dadas estão em coordenadas cilíndricas. E como essa integral representa um volume, todo esse termo aqui representa o dv, né? Porque eu já tenho 3 dimensões, cada integral representa uma dimensão. Aí eu vou ter esse termo do r, que está junto com o dv, eu tenho que saber que representa o fator jacobiano da transformação de coordenadas cartesianas para cilíndricas. Aí eu vou ter o primeiro diferencial que aparece é dz. Então, o limite de z é de 0 a r. Então, eu tenho aí, limite de z varia de 0 até r. Aí eu tenho o segundo diferencial que aparece é de θ. Então, eu tenho que o limite de θ varia de 0 até 2π. 0 a 2π. E o último diferencial é de r, que eu sei que varia de 0 até 2. R varia aí de 0 até 2. Agora que eu tenho aí os limites de integração, eu tenho que perceber a seguinte condição. Se aqui eu tenho a variável z, significa que as coordenadas polares estão no plano xy, tá? Então, a base aí do meu sólido vai estar no plano xy. E aqui eu tenho z igual a 0, que é o plano xy, e tenho z igual a r. Eu tenho que escrever esse z em função das variáveis x e y para que eu possa representar o sólido. Então, eu tenho a condição. Para as coordenadas polares, eu sei que x² mais y² é igual ao raio ao quadrado, que é a equação de uma circunferência. Então, a gente pode pegar dessa equação e dizer que o r, é o raio, né, é igual a raiz quadrada, né, isolando aí na equação, de x² mais y². Então, vamos ter a informação ali que z é igual a raiz quadrada de x² mais y², tá? Então, temos aí, né, que saber qual a figura essa equação representa. Z igual a raiz quadrada das variáveis ao quadrado representa o cone, tá? E, nesse caso, como eu tenho aí só a parte positiva, eu tenho aí meio cone, tá? Então, a gente tem aí meio cone, que vai ser só a parte de cima. E a variação dele, como aqui é 1 para 1, né? Eu tenho aí que é um cone de 45 graus, né? Se a gente pegar aqui, zerar o y, forma a reta z igual a x. Se eu zerar o x, forma a reta z igual a y, né? Mais ou menos, né? Porque eu tenho a condição aqui que o x está ao quadrado, então eu posso ter a condição de mais ou menos para o x, que vão formar aí duas retas, né? Que vão z igual a x dá uma reta de 45 graus, z igual a y dá uma reta de 45 graus. E antes aí de a gente representar o sólido em 3D, a gente pode representar a base no plano XY, para facilitar aí o esboço do sólido. Então, a gente vai ter aí o plano, né? Que aqui é o Y, aqui é o X. O que a gente tem de informação? O θ varia de 0 a 2π. Que é a variação do zero? O zero do θ, ele está exatamente aqui, né? Vou marcar aqui, ó. Ele está exatamente, tá, no eixo x positivo. Vai até 2π, que é uma rotação completa, né, em torno aí da figura. E vai até aqui, que é o 2π. E o raio varia de 0 a 2. O raio parte aqui do centro e vai até 2. Vou colocando aqui, vou colocar o 0 aqui do π, o 2 aqui. Então, 2 constante para todos os lados. A gente marca mais 2 para o y. Aí marca menos 2 ali
para o x e marca o menos 2 para o y. Então, a gente tem o raio, ó, sai do 0, vai até 2 e rotaciona, né, 360 graus, ou seja, 2π, e isso forma aí a região D do plano XY, tá? Aqui está a variação do raio e a variação do θ, tá? Essa é a região. Então, eu sei que tem na base uma circunferência completa, que é exatamente o plano Z igual a 0, e ali em cima eu vou ter limitado por um cone, que forma aí um cone de 45 graus. Então, fazendo a representação, tenho aí o eixo Z, né? Eu sei que só vai ser a parte positiva do eixo Z, porque está limitado ali pelo plano XY, que está igual a 0. Aqui vou representar o eixo Y, e para frente, aqui saindo, né? Representação como se estivesse saindo da lousa, o X. Então, aqui na base, no plano XY, eu sei que é uma circunferência de raio 2. Então, vou vir aqui, ó, marcar 2 e 2 para o Y, menos 2 e mais 2 para o X. Então, aqui é mais 2, aqui é mais 2, ali é o menos 2, aqui é o menos 2. Aqui eu vou ter a circunferência de raio 2, formando a base, certo? Aqui, né, se a gente pegar lá, igualar Z igual a 0, o valor de x e y para zerar só pode ser 0 e 0, que é ali a origem. E aí a gente vai pegar e vai traçar o cone, né, que vai ser um cone de 45. Né? Ah, como que eu verifico isso? Se a gente pegar ali, ó, vou colocar aqui, Z igual, zera, vamos zerar primeiro aí o y. Então, vai ficar Z igual ao x, raiz quadrada de x quadrado. A gente considera aí que é o mais ou menos x, né? Porque ali dentro o x pode ser positivo ou negativo. Então, vou formar duas retas, né? Então, a gente pega o plano aqui, z com x. Vamos pegar a limitação daqui do menos 2 mais 2. Se o x for 2, né? Vamos ter a condição ali aqui que vai dar mais 2. Então, a gente vem aqui, pegar um pouquinho para... Opa. Marcar aqui, ó. Marcar mais, um pouco mais alto, para ficar mais evidência. Falar que ali é o 2 do Z, tá? Senão vai ficar muito fora e vai coisar. Então, vai ficar mais 2. Então, aqui, ó, do 0 até lá, seria a reta mais x, né? Para cá. Aí, se o x for menos 2, né? Aqui vai ser a reta menos. Então, menos 2 com menos 2 dá... Aí, ó, menos 2 dá mais 2. A gente vem aqui e marca lá o mais 2. Daqui do 0 até lá, ó, né? Essa seria a reta de z igual a menos x. Tá? Eu tô falando menos x, que é a reta que tem inclinação aí para os valores negativos. Daqui forma essas duas retas. Se a gente pegar e zerar aí o x agora, a gente tem z igual a raiz quadrada de y quadrado, ou seja, mais ou menos o y. Então, a gente pega aqui, se o y for 0, dá 0. Se o y for 2, o z vai dar 2. Aumentando aí a condição da escala, z dá 2. Se for menos 2, vai ser a reta menos y, que vai dar mais 2 também, tá? Então, parte aqui, aí a reta menos y, a gente tem que fica... Opa, ali, ficou bem pertinho nas escalas, e aqui a limitação. Lá em cima, a gente fecha, né? Que vai ser a limitação formada por essa condição aqui da base, que se a gente considerar aí em 3D, representa o cilindro, pega os 4 pontos lá, ó, e forma lá em cima, e fecha igual a condição da base, tá? Então, está formado aqui embaixo por z igual a 0, e a parte de cima é limitada pelo cone. Então, aqui exatamente, vai bater lá em cima e vai fechar, ó, tá? E aqui, ó, na parte tangencial, ó, vai
fechar, tá? Então, se a gente pegar aqui, passa um tracejado lá, que tá na parte de trás. Então, aqui eu tenho o cone, que seria aí um furo, ó, seria, se a gente pegar aqui e traçar mais retas ligando lá na coisa, a gente vê a variação do cone. Essa parte aqui seria lá para dentro, tá? E aí eu tenho o volume do sólido, que tá, se eu fechar aqui, ó, né? Porque é limitado embaixo por Z igual a zero. E ali o furo, né? Formado por um cone. Então, aqui eu tenho o Z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Embaixo, limitado por Z igual a zero. Então, de 0 a R, né? Tá indo de 0 a R. Enquanto o θ rotaciona 360 graus. E o raio está limitado de 0 até 2 para todos os lados. Então, esse é o volume aí. Agora, ele pede também para calcular o valor da integral, né? A gente tem aí que a integral representa um volume, então, eu vou dizer que o volume é igual a integral. Aqui, eu tenho que o θ, né, não depende das condições, pode sair. Mas antes, para não confundir, eu vou escrever aí do jeito que está, 0 a 2. Aí, eu vou escrever aqui o 0 a 2π, né? O primeiro diferencial que aparece é de dz, então eu vou integrar em relação a z. Esse r do jacobiano é constante, fica aqui fora. A integral de dz dá z, e o z varia aí de 0 até r. Depois integral em dθ e depois em dr. Então a gente vai ter volume igual a integral de 0 a 2, integral de 0 a 2π, aí aqui vai ficar r, aí aqui substitui o limite superior menos o inferior, no lugar do z fica só r. Aí vamos ter integral de dθ e de dr. Como eu tinha falado aqui, o θ tem limite constante e a função não depende de θ. Então, a gente pode escrever a multiplicação das integrais. Então, vai ficar integral de 0 a 2, essa integral é de r. Aí a gente tem r vezes r quadrado dr, que multiplica a integral de 0 a 2π dθ. Então, podemos integrar as duas simultaneamente. O volume vai ser a integral de r quadrado, que dá r ao cubo sobre 3, variando de 0 a 2, a integral de dθ da θ, que varia de 0 a 2π. Então, vamos ter o volume igual. No lugar do r, substitui o 2, limite superior, fica 2 ao cubo sobre 3, né? No inferior não precisa, porque vai ficar 0 ao cubo sobre 3, que dá 0, vezes o limite, substituindo o limite aqui no θ, fica o superior menos o inferior, ou seja, 2π. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 2, 16, então temos aí que o volume é 16π sobre 3 unidade de volume. Esse é o volume desse sólido representado por essa integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!